Irmãos, como tenho mencionado, a gente está chegando ao final desta série, Igreja, mais do que parece ser, uma série que para mim foi muito especial. Aliás, todas as séries, né? Mas essa série, Igreja, mais do que parece ser, me faz repensar muitas coisas, né? E eu creio que pode ter falado ao seu coração também. Hoje a gente encerra essa série, a segunda temporada, né? Segunda temporada da série e concluímos aí a, com a bênção de Deus, né? Nos dirigindo e nos conduzindo. Hoje eu convido você para a gente fechar essa série. Na semana que vem, queridos, a gente tem aí o nosso tema é Imparáveis, né? Entregando todo o nosso potencial a Jesus. Então venha que vai ser muito interessante, vai ser muito edificante, como a Gabi já falou. Semana que vem a Kathleen, uma jovem, vai trazer uma mensagem. E no último domingo o pastor Marcos Davi, da Igreja Batista do Jardim das Indústrias, um homem de Deus, vai estar aqui falando também. E no mês de setembro, prepare-se, a gente vai falar uma série no mês de Neemias, no livro de Neemias, inspirada no livro de Neemias, aproveitando esse tempo nosso de reconstrução. O meu convite a você, querido, é que você reveja, à medida do possível, as mensagens. Creio, tenho certeza, eu tive algumas repercussões, né? Pastor não pode pregar, irmãos, esperando os feedbacks, né? É gostoso, a gente recebe os retornos e tal, alguma crítica também sempre é válida, né? Mas a gente pôde ver aqui, nós começamos falando dos 3 Cs. Você lembra? Uma igreja capacitada, corajosa e cativante. Você ouviu sobre ser essa igreja. Você ouviu uma mensagem que era uma interrogação para o nosso coração. Você vai mesmo ficar de fora daquilo que Deus quer fazer? Você vai mesmo ficar de fora? Nesse meio tempo, também, talvez, né, quem sabe o Senhor na sua soberania também já nos ensinando, e o seu pastor pegou Covid, não pegou desde o início, e eu fiquei um domingo em casa e o Danilo falou sobre avivamento, também tem a ver com a igreja. No quarto domingo a gente ouviu uma igreja para chamar de minha, uma igreja que a gente tem que se orgulhar. E nós ouvimos também os 3 pilares de uma igreja impactante. E na semana passada, a grana e a graça. Quantas coisas o Senhor tem falado aos nossos corações. E hoje nós encerramos essa segunda temporada. Quem sabe, né, os produtores, o produtor maior dessa série, que é o nosso Deus, nos leva no ano que vem para uma terceira temporada. Quem sabe o Senhor nos ajuda. Hoje eu convido você a ler comigo Romanos capítulo 12. Texto que é maravilhoso, para mim particularmente, irmãos, é um texto que eu volto sempre, e é um texto que fala muito ao meu coração. Romanos 12, a gente vai ler do 1 ao 8. Romanos 12, 1 ao 8. Amém, queridos? Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, eu digo a vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim, cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função. Assim também em Cristo, nós, que somos muitos,
formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Amém, queridos? Hoje eu encerro essa série com este título, Para Além das Aparências. O título que eu dou à nossa última reflexão desta série, a igreja mais do que parece ser. Por que para além das aparências? Porque nós estamos tratando o que é igreja, o que é fazer parte da igreja, o que uma igreja tem, uma igreja corajosa, capacitada, o que é um pilar de uma igreja. A gente tem falado disso, tem martelado isso, para a gente realmente estar mergulhado nisso que nós vivemos e que de repente a gente, como é costume, não, do ser humano se acostumar, né? A gente se acostuma com a vida, a gente se acostuma com as situações da vida e de repente a gente se acostuma em, eu vou para a igreja, vou lá para mais um culto, ponho a minha roupa e vou, é mais uma programação, e quando a gente vê, a gente está fazendo algo mecânico, e a ideia da igreja não é ser assim. Então, quando a gente fala para além das aparências, porque a gente está falando, a igreja é mais do que parece ser. Alguém já disse que as aparências enganam, e de fato enganam, né? Vocês olham para mim aqui, vocês não imaginam as crises que eu tenho. Vocês olham para mim, vocês não imaginam o que me deixa inseguro. Eu olho para vocês, a gente compartilha algumas coisas, mas eu não sei o que se passa no seu coração nesse exato momento. Se você está aqui preocupado com algo que tem que resolver essa semana, algo que está acontecendo na sua casa. Então, as aparências enganam, tanto para o bem quanto para o mal. Mas uma coisa é certa, a igreja, ela tem um motivo de existir. A igreja, ela tem uma missão, a igreja, ela tem um propósito, e esse propósito é de abençoar vidas, é de levar essa mensagem, a mensagem de Jesus às pessoas. A gente quer, o propósito principal da igreja é apresentar Jesus, dizer para as pessoas assim, olha, nós somos imperfeitos, mas nós tentamos caminhar próximo de alguém que esteve entre nós, Jesus de Nazaré, que deu a sua vida por mim que sou imperfeito, por mim que sou pecador, e Ele tem transformado a minha vida, tem me ajudado a ser melhor. Então a gente faz isso, essa é a missão da igreja. Mas as aparências enganam, a igreja muitas vezes decepciona, e é bem-vindo. Quem está disposto a servir a Deus, quem está disposto a andar com Jesus, tem que estar disposto a passar pelas decepções como Jesus passou. Se eu e você esperamos chegar numa comunidade de fé, viver uma vida espiritual e querer tudo perfeito, a gente precisa voltar para os evangelhos e ver como o nosso Deus se decepcionou. Mas a gente também pode olhar para os evangelhos e ver como Jesus tocou a vida das pessoas. E a gente pode, nessa autoridade do nome de Jesus, que você carrega, que eu carrego, com muita sabedoria, com muita dependência de Deus, ter a ousadia de falar para as pessoas assim, olha, é Deus na minha vida. É Deus na minha vida e se Ele é na minha vida, Ele pode ser na sua também. Então, queridos, as aparências enganam, mas Deus tem trabalhado em nossos corações, amém, queridos? Quando Paulo escreve essa carta para os romanos, o que para mim particularmente, né, eu não sei você, né, eu leio essa carta e tem alguns momentos assim que eu falo, meu Deus, é difícil de entender isso daqui e tal, a Bíblia às vezes tem isso com a gente, né, e aí a gente pega uma versão melhor para ver se a gente entende. A carta de Paulo aos romanos é uma carta bem densa, assim, tem umas questões teológicas aqui, que dá nó na cabeça
dos caras que estudam a Bíblia até hoje. É Deus que salva. A pessoa já é predestinada a salvar. Sabe essas discussões que você já viu? Está tudo aqui nessa carta. Mas Paulo, que era um grande teólogo, né? Um grande mestre da lei, ele muitas vezes ele diz assim, olha, eu julgo tudo isso coisas secundárias. E acontece que aqui do capítulo 1 ao 11 de Romanos, Paulo dá bastante doutrina. Ele está falando acerca do pecado. Ele está falando acerca da minha e da sua condição, que é caída, e que Jesus teve que intervir para que nós tivéssemos acesso ao Pai. E à medida que a gente tem acesso ao Pai, a gente entende quem Jesus é, a gente é inserido nesse corpo que ele fala, todos somos membros de um mesmo corpo. Então Paulo faz esse apanhado de doutrina, de ensino, até o capítulo 11, e no capítulo 12, irmãos, ele nos convida a pegar a doutrina e trazer para a prática, a pegar a teoria que a gente sabe quando você faz, quem tem, né, carteira de motorista, que você está lá, doido para logo ir para o carro dirigir, né, agora está voltando como era antigamente, mas teve uma época que você tinha que fazer 50 aulas, tem que fazer o simulador, tem que ver aulas teóricas, faz parte do processo da teoria. E parece que a partir do capítulo 12, Paulo vai dizendo assim, então, isso que vocês aprenderam de Jesus é hora de colocar em prática, é hora da ética de vocês fazer valer, é hora da ética de vocês que são a igreja do Senhor fazer valer. É mais do que parece ser, é mais do que aparência, porque às vezes, né, irmãos, principalmente em épocas de rede social, que dependendo do ângulo que você tira a foto, você fica mais bonitinho, dependendo do filtro que você escolhe no Instagram, você fica mais bonitinho, e às vezes, né, a vida é ao vivo, né, irmãos, você sabe, nem sempre, né, é assim. Mas eu quero olhar para isso, para essa questão de ser além das aparências. O que seria, o que nós necessitamos ter para ser além das aparências? Porque ser o povo do Senhor é ser um novo tipo de gente. Já disse isso aqui, é mais do que sair de um lugar e ir para um outro lugar. De fato, a gente é transportado do reino das trevas quando nós nos entregamos a Jesus, e todos carecem disso. Nós somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho que nos ama, o reino da luz, o reino de Jesus. Mas o Senhor quer nos transformar à imagem do seu Filho. O Senhor quer mudar a nossa aparência por dentro e por fora. Então, quando a gente olha para isso e quando a gente pensa no tipo de igreja, porque a igreja somos nós, e a igreja que é mais do que aparência, ela tem algumas coisas, e eu divido com você 3 delas que eu vejo nesse texto. Primeiro, é um novo jeito de cultuar. A igreja que, para ser mais do que parece ser, para ser mais do que muitas pessoas imaginam, a igreja é assim, igreja é um lugar de gente hipócrita, igreja é um lugar assim assado, mas a igreja do Senhor permanece. A igreja do Senhor permanece inabalável. A igreja tem vários tipos, então é que muitas vezes as pessoas ressaltam muito mais um escândalo, muito mais algo que entristece. Mas o próprio Senhor falou para a gente não ficar, né, o que a mão direita faz, a esquerda. Porque se a gente fosse mostrar o que a igreja faz de bom, gente, superem muito, 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 muito as decepções. E eu entendo que de fato, já falei isso aqui, que de fato às vezes as pessoas olham e fazem uma crítica, quando quem tem oportunidade de conversar, sabe que às vezes a pessoa faz uma crítica à igreja e você tem que concordar, fala, a gente, e aí? Né? Então, onde tem gente, tem isso. Mas a igreja, que é mais do que parece ser, ela tem um novo jeito de cultuar. Olha o que Paulo está dizendo assim, ó. Ele está dizendo todo um estudo, toda uma doutrina, e aí ele faz isso e ele diz assim, portanto, então, tendo dito tudo isso, agora, irmãos,
Eu rogo pelas misericórdias de Deus. Irmãos, tem toda essa teoria aqui, e agora, portanto, o que vocês fazem com isso? Eu rogo pelas misericórdias de Deus, porque é pela misericórdia de Deus em nossa vida. Ele roga o quê? Se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Tendo conhecido Jesus, tendo aprendido que Ele é o Senhor da sua vida, tendo aprendido que você e eu não merecemos esse cuidado do Senhor, e aí o Espírito Santo, de maneira extraordinária, como nós já falamos nessa série, toca o nosso coração, a gente se entrega a Ele, e aí a gente, a partir disso, em nosso coração, a gente tem que ter um novo jeito de cultuar. E aí ele vai dizendo, se ofereçam a Deus. Porque, queridos, há muitos deuses, nós servimos ao Deus vivo, ao Criador de todas as coisas, é isso que a palavra de Deus diz. Não há outro Deus além do nosso Senhor, o Deus soberano, o Deus que com sua palavra disse, haja luz, haja, e tudo houve. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nós servimos. Mas, em outras espiritualidades, em outras religiões, os deuses precisam ser agradados. Os deuses precisam de sacrifício. E aí eles escolhem que tipo de sacrifício. Paulo está dizendo assim, portanto, já que vocês conhecem a Deus, o melhor sacrifício que você pode dar é a sua vida. Se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável. É uma entrega, queridos. É diferente esse novo jeito de cultuar. É um jeito que a gente se achega para se doar. Quando a gente vai cultuar, vai adorar a Deus, a gente se chega para se dar a Deus. Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu sou pequeno, o Senhor é grande, mas de alguma maneira eu me entrego da maneira como eu estou. Vem como estás. Lembra que a gente cantava? Vem como estás. Então esse novo jeito que foge das aparências, é o jeito da entrega, porque a aparência de cultuar, irmãos, nós sabemos, a aparência de adorar, nós podemos ter, mas o que Paulo está dizendo aqui, que a gente precisa ter em nosso coração esse novo jeito, é um jeito diferente, é um jeito que se doa, não é um jeito que faz algo para receber algo. O nosso Deus não requer de nós sacrifício. É claro que andar com o Senhor vai tocar o seu e o meu coração para a gente querer agradá-lo. Num dia como esse, o Dia dos Pais, quando a gente quer agradar os nossos pais, a gente não quer fazer algo que o agrade, que deixe o nosso pai orgulhoso, ser um bom filho, ser um bom aluno, tirar boas notas. O melhor que um pai pode ouvir, os pais que estão aqui hoje, as mães também, mas hoje pegando o gancho do Dia dos Pais, o melhor elogio que um pai pode ouvir é algo bom acerca do seu filho. Como seu filho é educado, como seu filho é respeitoso, como seu filho é honesto. Então, Deus não precisa, mas a partir do momento que a gente entende essa dinâmica, estamos inseridos no corpo dele, a gente tem um novo jeito de cultuar, porque a gente deseja agradá-lo, a gente se entrega, não é mais algo que a gente faz para receber, a gente recebe, porque Deus, gente, se a gente que é pai, por mais duro que às vezes é o nosso coração, a gente também derrama sobre os nossos filhos amor, entrega. Claro que tem pais aí que são, você sabe o que eu estou falando, mas o nosso Deus é gracioso, e tudo que nós podemos fazer é ter em nosso coração esse novo jeito de cultuar. Se entregue, este é o culto racional de vocês. Queridos, cada um tem uma maneira de se expressar,
diante do Senhor. Cada um aqui tem uma maneira de adorar ao Senhor. E cada um aqui tem a sua espiritualidade com Deus. E às vezes isso varia. Tem dias que a gente está mais sensível e chora. Tem dias que a gente está mais introspectivo e o silêncio é a nossa forma de culto. Às vezes no seu quarto você pode orar um pouco mais alto. São maneiras de expressar. Mas o que Paulo está dizendo aqui, olha, tudo isso só é culto quando a gente se entrega. O culto racional é uma entrega, irmãos. Isso aqui é uma polêmica, irmãos. Porque você conhece gente que pula. Você conhece gente que dá glória. Você conhece gente que está rico vendendo CD, que não vende mais, né? Com os streamings, com o YouTube, que a gente mesmo clica lá e monetiza tudo. O cara está rico, milionário, e que vira e mexe surge um escândalo. A aparência não quer dizer nada. O nosso Deus, o culto racional, é culto, é adoração, é vida. Quando a gente se entrega, se oferece, com vida. Já viu como às vezes a gente presta um culto morto? Como a nossa vida parece muito mais algo morto. Se ofereçam em sacrifício vivo, santo. Não preciso nem falar o que é isso. A busca da santidade não é a busca da perfeição, é a busca de dizer assim, Senhor, pelas misericórdias que está aqui, eu quero me oferecer e eu quero agradar ao Senhor. Porque às vezes, queridos, a gente pode estar só de aparência e aí a nossa mentalidade ainda está velha. Então por isso que é um novo jeito de cultuar, um jeito que se entrega. Na medida que a gente se entrega a Deus, isso vai aflorando, a gente começa a se entregar uns pelos outros, a gente começa a se entregar por gente que nem merece, gente que faz mal para a gente. Se ofereça, é um novo jeito de cultuar. Segundo, é um novo jeito de pensar, um novo jeito de pensar. Então, mais do que parece ser, é um novo jeito de pensar, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Um novo jeito de pensar, queridos, você sabe disso. A gente cita esse versículo. Deus fala que a gente não tem que se acomodar, se amoldar, tomar a forma do mundo, mas pela renovação da nossa mente. Nós podemos experimentar, transformar o mundo e experimentar a boa, perfeita e agradável de Deus. Nós sabemos disso, mas será que a gente de fato tem a nossa mente transformada? Porque a mente transformada, quando a gente fala assim, fala a verdade, quando você olha para esse versículo, você pensa assim, não vos conformeis com este mundo, mas transforme-se. De primeiro a ideia que vem é assim, eu não quero nada com esse povo, porque esse povo não tem nada de bom, e eu tenho a minha mente transformada, eu não quero ficar com essa gentalha, como diria o pastor Kiko. Será que de fato a gente está transformando a nossa mente, um novo jeito de pensar? Será que a gente, quanto igreja, não está de repente pensando com uma cabeça que não é do mundo, mas com uma cabeça que o próprio mundo faz a gente pensar? Deixa eu dizer algo para você, só para deixar aí uma interrogação na sua cabeça, que é minha. Então, um cidadão chamado Max Geringer falava que problema a gente não guarda só para a gente, né? A gente não resolve problema, a gente passa para o outro. É a mentalidade. E você sabe que é assim, né? Amanhã você vai chegar no seu serviço, se você tem um chefe, um líder, ele já está com um problema que ele falou, não é meu esse problema, ó, resolve você. Né? E vai passando.
Mas deixa eu te falar, voltando aqui com relação a essa, transformem-se pela renovação da sua mente. Você acha mesmo que aquilo que a gente pensa quanto igreja hoje é um pensamento que a gente produz ou a gente acompanha uma agenda que é sugerida para a gente? Será que a nossa mente de fato é transformada? Porque eu confesso, irmãos, se você e a gente está nesse ambiente de rede social, pode reparar, a igreja de Jesus segue uma agenda, na maioria das vezes, que nos impõe. Sai uma notícia, todo mundo, pá, pá, pá. Sai um assunto, vai pastor, vai líder isso, líder A, líder B, líder C, não. A gente segue uma agenda que não é a agenda do reino, não é uma transformação de mente isso. Então aí eu vejo aqui para mim muito claro, talvez você discorde de mim, quando Paulo está dizendo assim, não se conforme com o padrão deste mundo, mas transforme pela renovação da sua mente. Será que a gente está seguindo com uma mente renovada? Ou será que a gente está rejeitando o mundo, mas ao mesmo tempo a gente segue uma agenda que o mundo nos impõe? Você não vai falar nada, pastor, sobre isso? Qual que é a sua opinião sobre isso? Não sei. Eu sei que eu estou nesse mundo de passagem. E eu sei que o Senhor me colocou aqui. Se você quiser caminhar um pouquinho comigo, de alguma maneira, a gente vai ir conversando e eu vou poder, com a minha fraqueza, dizer a você o que Jesus está me fazendo pensar, qual que é a mentalidade que Ele está colocando em mim. Ah, pastor, o que você acha daquilo que aconteceu? Ah, pastor, o que você acha de comprar arma? Ah, pastor, o que você acha do candidato A, B e C? Ah, pastor, o que você acha daquele cara que matou a atriz? Percebe? E a gente está seguindo essa agenda, irmãos. Eu não sei, é uma interrogação que eu joguei para você aí. Transformem-se pela renovação da sua mente. Nós estamos nesse mundo, irmãos. Ah, pastor, então a gente não vai se preocupar com nada? Não estou dizendo isso. Mas será que a nossa mente está sendo transformada? De fato? Será que esses irmãos desse princípio da igreja ficavam tão preocupados com o que estava acontecendo em Roma? Será que acontecia? O imperador falou isso. Eu estou dividindo com você a minha dúvida. Nosso imperador falou isso. E agora? O que você pensa? Vamos falar com os pastores, que pastor que sabe das coisas. As pessoas acham que pastor que sabe das coisas, gente. Eu sou igual a vocês. Leio uns livros e falo, Jesus me ajuda, porque vem logo Jesus. Um novo jeito de pensar. E as pessoas vão saber quando olharem para nós e verem, peraí, não se conforme. Porque eu também não me conformo, irmãos. Às vezes não é porque a gente não fala que a gente se conforma, não. Sabe aquele ditado lá que eu vou usar uma expressão forte? É um ditado diabólico às vezes. Quem cala consente. Não, às vezes quem cala só não quer se envolver naquilo ali. Bom, isso aí é uma briga que não é minha. Mas transforme-se pela renovação. A gente, quanto igreja, tem um novo jeito de pensar. E precisamos repensar sempre. Será o que nós pensávamos há anos atrás? Será que a gente não está com essa mesma mentalidade? Será que a gente não tem que avançar um pouquinho? Será que a gente não está seguindo algo que a gente não deveria? Será que a gente não está pensando muito nisso? Porque Paulo está falando de renovação da mente. Renovação é renovação. É repensar. A gente está, pode reparar, você não é diferente de mim. Quando a gente está pensando muito em alguma coisa, aquilo vai consumindo a gente. Um novo jeito de pensar. Porque à medida que a gente pensa diferente,
aí a gente é capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Às vezes a gente não experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus porque a gente está com a nossa mente não renovada. Percebe? Terceiro e último, é um novo jeito de enxergar. Um novo jeito de se enxergar. O verso 3 diz assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, olha, aqui é uma exortação pastoral, olha, pelo privilégio e responsabilidade que Deus me deu, eu estou dizendo a vocês aqui, eu, apóstolo Paulo, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus concedeu. Um novo jeito de enxergar, queridos. Porque muitas vezes a igreja se acha. E Paulo está dizendo aqui também, está chamando a atenção porque quando ele fala equilibrado, gente, você já parou para pensar? O pastor falando para a gente assim, olha, você está desequilibrado. Porque às vezes a gente encara como uma ofensa, mas na verdade ele está chamando a atenção para estar dizendo assim, olha, você e eu, de maneira alguma podemos desprezar a graça de Deus. E quando você e eu nos sentimos mais, agimos além, nos achamos mais do que aquilo que Deus nos chamou para ser, nós estamos ofendendo a graça de Deus. Mas tem um outro ponto também. Quando você e eu nos sentimos menos do que aquilo que Deus nos chamou para ser, isso é desonroso aos olhos do Senhor. Sabe aquela pessoa que ela sempre se sente aquém daquilo que Deus a chamou para ser? Eu não sou digno, eu não consigo, eu tento buscar mais a Deus, eu tento ter mais experiências com Deus, eu tento me aprofundar na minha relação com Deus, mas quando eu vejo, eu estou desanimado. Não é só você, querido. Você acha que eu estou animado todo dia, irmão? Então, quando a gente se sente assim, Paulo está falando para a gente, olha, tem um conceito equilibrado. Você não está com essa bola toda, mas você também não é isso aí que você pensa. Tão ruim, tão desprezível. Tem um conceito equilibrado, é um novo jeito de enxergar. Porque quando a gente se enxerga, a gente sabe o nosso lugar. E a gente sabe, inclusive, o nosso lugar no corpo. Por isso que ele está dizendo, pois cada um de nós tem um corpo, como nós temos um corpo e temos muitos membros, e não exercem a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Então, todos nós estamos conectados. As suas imperfeições estão conectadas com as minhas imperfeições. Se eu não entender as imperfeições dos irmãos, não tem jeito. Se os irmãos não entenderem as minhas imperfeições, não tem jeito. Por isso que eu faço questão de dizer, irmãos, olha, eu sou assim. Eu falo só umas coisinhas, irmãos. Eu sei que você também, se fosse falar, tem coisa que o nosso coração trata com Deus. Mas a gente precisa ter esse novo jeito de enxergar. Espera aí, o meu lugar é esse. Porque percebe, um novo jeito de cultuar, a gente se doa. A nossa mente é transformada e a prática disso é a gente poder conviver uns com os outros e as pessoas verem, poxa vida, aqui cada um tem uma função e as coisas funcionam. Isso é igreja. A igreja está mal quando um acha que é mais que o outro. E às vezes a função é diferente. Ele vai falando aqui, e eu já estou caminhando para a minha conclusão.
temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, o dom da palavra, use na proporção da fé. Então tem alguém que tem o dom da palavra. Então esse é o lugar dele. Sabe, às vezes a pessoa não pode receber um elogio. Já viu gente assim? Pastor, que palavra. Oh, irmão, não mereço. Ué, não, seu dom. Percebe? Nossa, pastor, está errado se a pessoa não tem o dom da palavra e você está elogiando, porque não é aquele o lugar. É um novo jeito de enxergar, sabe, irmão? Mas não é porque o que não tem o dom de profetizar, o dom da palavra, que ele não serve. Ele pode ser, se o seu dom é servir, sirva. Porque tem gente, todos somos chamados a servir. É um novo jeito de se enxergar. Mas você deve conhecer gente assim, que serve, que você fala, nossa, esse irmão tem um coração de servo. Ou um coração diferenciado, então sirva. O outro tem o dom de ensinar. Ensina. Este é o lugar, é um novo jeito de se enxergar. Você e eu, queridos, a gente precisa mudar a forma como a gente se enxerga. Eu não tenho lugar. Ou, não, se não for esse lugar, eu não quero. Se alguém dar ânimo, que assim faça. Como a gente precisa de gente nos ajudando a dar ânimo, irmãos. Porque em nossos arraiais, como diz o povo, por incrível que pareça, é o lugar onde a gente vem buscar ânimo e muitas vezes a gente sai desanimado. Fala a verdade. São palavras que nos desanimam. Se eu fosse olhar para os elogios que eu recebo, pastor ganha um alvo nas costas, irmão. No dia que é imposta as mãos lá sobre ele, impus as mãos sobre tem uns 20 dias. Falei para ele, parabéns, você agora é pastor e o alvo está nas suas costas. Dar ânimo. A balança é desequilibrada. É muito mais crítica, é muito mais. Então a gente precisa se enxergar. Será? Não vou falar isso não. Eu tenho vergonha. A gente não tem vergonha de criticar, já percebeu? A gente tem vergonha de elogiar. Não vou. Poxa, como a nossa tesouraria trabalha bem. Eu, na medida do possível, tento fazer. Nossa, como você tem um jeito com isso. O outro é contribuir. Então faça. Se é exercer liderança, com zelo. Então a gente lidera. Não é saber o lugar, irmãos. E o outro é mostrar misericórdia. E aí mostra isso com alegria. Mas cada um tenha um conceito. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Um novo jeito de enxergar. É a gente saber, peraí, esse é o meu lugar. É a gente saber, inclusive, quanto igreja, nós não somos menos, mas nós não somos mais. É aqui o nosso lugar. Então quero concluir. Para sermos além das aparências, precisamos viver um novo jeito de cultuar, de entregar, se oferecer em sacrifício, dizer, Senhor, o que eu tenho é teu. Precisamos ter um novo jeito de pensar. E precisamos ter um novo jeito de olhar para nós e saber onde estamos, o que estamos fazendo, qual medida o Senhor nos deu. Que o Senhor nos ajude, querido. Que o Senhor nos ajude, você que está em casa, Igreja Batista em Sabaúna, a sermos mais do que a aparência. Porque inclusive, queridos, quando a gente é mais do que a aparência, as pessoas veem os defeitos da gente. Eu não sei se você sabe. Ser mais que as aparências, inclusive permitir que as pessoas vejam os defeitos que a gente tem. Porque tem muita gente desanimada com a igreja, você sabe, gente. Mas a maioria das pessoas que se desanimam com a igreja é porque a igreja passou uma imagem de que é o melhor lugar, só tem gente boa aqui. E aí, se fosse assim, a gente tinha que fechar a porta e falar, não vem pra cá não, porque aqui tem gente boa e vai chegar você e vai estragar. Do contrário, sempre cabe mais um. Vem pra cá, mas não vem achando que você é melhor que aqui não.
Cada um aqui tem um conceito equilibrado. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a sermos uma igreja forte, viva, e que as pessoas olham e vejam e falam assim: ali tem um povo que está buscando a Deus. Inclina sua cabeça, vamos orar, pedir a bênção de Deus e agradecer por essa série. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, porque ser igreja, Pai, é muito desafiador, mas é maravilhoso, Senhor. É maravilhoso poder pertencer ao Senhor, Pai. Saber que nós não somos descartáveis. Saber que somos do Senhor e que o Senhor nos chama a um relacionamento tão intenso, que o Senhor faz isso aqui, Senhor. A gente, com tantas diferenças, criações diferentes, famílias diferentes, culturas diferentes, o Senhor ajunta. E disso o Senhor faz uma igreja, Senhor. Nós estamos aqui pedindo a ajuda do Senhor para sermos uma igreja mais do que aparente, Senhor. Nós sabemos que essa transformação vem do Senhor, Pai. Nós não conseguimos. É pela misericórdia do Senhor. Então nós queremos pedir a graça do Senhor mais uma vez sobre cada um de nós aqui. Eu peço a bênção do Senhor pela Igreja Batista em Sabaúna, Senhor. Para aqueles que estão aqui, suas famílias, por aqueles que estão em casa, por aqueles que hoje não puderam estar, por cada um que é membro dessa igreja e que tem se esforçado, Senhor, no desejo de ser mais do que parecemos. Transforma-nos, Senhor, a imagem do Teu Filho. Transforma-nos a ponto de, Senhor, as pessoas vendo o Senhor em nós, o Senhor traga as pessoas justamente para esse lugar, Senhor, para experimentarem do Senhor, para experimentarem desse novo jeito de cultuar, desse novo jeito de pensar e esse novo jeito de enxergar, Pai, a nós mesmos e a vida. Eu te agradeço, Senhor, por esse rebanho que o Senhor tem confiado a mim. Eu os coloco no Teu altar, Senhor, bem como a minha vida nas Tuas mãos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado. Obrigado porque o Senhor é o sumo pastor do Teu povo. Nós somos todos ovelhas do Teu rebanho e carecemos, Senhor, da Tua vara e do Teu cajado nos conduzindo. Carecemos muito, Senhor Deus, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos leve às águas tranquilas como bom pastor. Somos Teus, Senhor. Transforma a nossa igreja neste lugar, neste distrito, Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome, certos de que as Tuas misericórdias estão sobre nós e se renovam a cada manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.